Vamos então, iniciando o nosso projeto, seja muito bem-vindo ao nosso webinário Produção de Casamento 360. Eu sou Mike Hudson e é um prazer imenso ter você aqui conosco. Nosso objetivo é compartilhar como o planejamento e a organização são fundamentais para o sucesso na produção de casamentos. Vamos aprender métodos práticos que você poderá aplicar imediatamente em seus negócios de produção de casamento. Esse conhecimento será uma introdução ao que cobrimos em profundidade no nosso curso Produtor 360. Ao longo da nossa próxima hora, discutiremos cronogramas, orçamentos, gestão de equipes e também como resolver problemas em tempo real. Então, vamos começar! Vamos lá, então. Vamos começar com a importância do planejamento na produção de casamentos. Um planejamento adequado é a espinha dorsal de qualquer evento de sucesso. Ele ajuda a evitar problemas e garante que cada detalhe seja profundamente executado. Imagine que você está construindo uma casa de baixo, sem uma planta. Para que seja feita uma boa construção, com certeza ela seria caótica e ineficaz. O mesmo vale para a produção de casamentos. Vamos dar uma olhada nas etapas envolvidas no planejamento de um casamento. O processo começa com a concepção inicial e vai até a execução do evento. Aproveite, é interessante que você pegue uma caneta, pegue um papel e, de repente, você vá anotando algumas coisas que serão pertinentes. E se, porventura, você tiver alguma pergunta a fazer, aproveite o nosso chat. Lá você deixa a sua pergunta, que a produção, logo em seguida, está me reportando a pergunta ou dúvida que você tem sobre qualquer coisa que nós iremos aqui abordar. Agora vamos, então, nos aprofundar na criação do cronograma detalhado. Um cronograma bem elaborado cobre todas as fases do casamento, desde a contratação até o grande dia. Ele serve como mapa que guia todas as suas ações. Vamos lá, então? Vamos iniciar 12 meses de antecedência. É muito interessante você conversar com o seu cliente, seja ele a noiva ou então o noivo, para que você, antes de mais nada, você tenha como referência o local principalmente. Depois que definir o local, que você tenha uma data. Eu sempre busco dizer que o mais importante disso tudo, logo na sua definição, é justamente o local. Porque sem lugar para você colocar todos os convidados, todos os prestadores de serviço, a festa como um todo, você vai ficar refém de uma situação que você contrata. Isso já aconteceu e acontece muitas vezes. Dos noivos, por si só, eles contratam, né, os seus fornecedores. Depois de contratado, é que aí eles vão realmente definir tanto a data quanto o local. Aí dá divergência, porque você já contratou e naquele momento o prestador de serviço ele já tem a data fechada. E aí dá uma dor de cabeça danada. Então, eu sempre digo que é válido você escolher o local e, na sequência, a data. O local é uma das partes principais, porque, na sequência, a gente vai falar muito sobre as características e as partes técnicas que compõem o local a ser escolhido. Porque, na verdade, as pessoas só veem o local dele montado, mas nós temos, na verdade, que estudá-lo desde a sua estrutura, a parte elétrica, a parte hidráulica, saídas de emergência, o que compõe a locação desse espaço. Isso também tem a ver porque muitas vezes, o buffet, mas o buffet, na verdade, ele possa ser somente o A e B. Para quem não sabe, A e B é alimentação e bebida, é o que faz a parte de servir os alimentos, ou então o buffet pode ser somente o local. Então é importante que você fique muito atento com o que seja contrato de um espaço e contrato do espaço com a alimentação, com o buffet. E aí, na sequência, eu vou abordar mais sobre esse assunto, é um assunto que a gente vai se aprofundar bastante
porque na verdade é o que vai servir de base para que a gente faça um excelente evento no espaço escolhido. 9 meses antes seria interessante, logo depois da contratação, espaço e também da data, a seleção de fornecedores principais, como trajes a rigor, foto e filmagem, também a parte até do próprio buffet. A gente pode auxiliar, no caso da noiva, com carro, para carro executivo, para a noiva poder chegar, ou carruagem, entre outros serviços, e que de repente é interessante que você conheça os serviços, que sejam parceiros, e depois a gente vai falar sobre validação de prestador de serviço. Então, 3 meses antes, o envio dos convites e a confirmação dos convidados. O planejamento detalhado do roteiro. Eu vou pegar um pouco sobre a confirmação dos convidados, porque é interessante você questionar o seu noivo e a sua noiva com a quantidade de convidados que eles pretendem convidar. Aí volta para aquela parte lá em cima, que é justamente a locação do espaço. Quando você tem ciência tecnicamente do que o espaço comporta, automaticamente você vai repassar essa segurança aos seus contratantes. Então vamos supor que a noiva, os noivos, eles querem contratar 200 convidar 200 convidados. Se o espaço só comporta 100, máximo 130, e aí tem um sério risco de dar um overbooking, um sério risco de superlotar. E aí nós temos alguns órgãos, que é interessante a gente abordar sobre esse assunto, que são órgãos fiscalizadores. Volto a mencionar com relação à cidade de onde você esteja vivendo neste momento. Eu estou em São Paulo. Aqui em São Paulo, somos regidos pela prefeitura e tem um órgão vinculado à prefeitura que se chama CONTRU. Na mesma sequência, nós também temos o Corpo de Bombeiros, que faz a verificação desse espaço. Na verdade, esse laudo pelo Corpo de Bombeiros, ele já é feito para que seja liberado o alvará de funcionamento. Então, a parte do Corpo de Bombeiros já está executada. É interessante, mesmo que o buffet ou o espaço na qual seja alugado tenha um pouquinho de dificuldades até para a liberação deste laudo, para que você possa verificar como é que está esse laudo, o que foi pré-escrito pelo Corpo de Bombeiros, para que você tome ciência da capacidade do espaço. E ainda tem outros motivos também. Muitas vezes já imaginou pela condição, que é algo que eu questiono, a condição elétrica, a condição hidráulica, a capacidade de água para aquele local. Vamos supor, nós temos um reservatório com 5 mil, 20 mil, 50 mil litros. Aí é interessante também verificar qual é o consumo para, vamos supor, 130 convidados naquele espaço. Com certeza o espaço ele tem mais ou menos uma noção. Eu digo isso porque muitas vezes nós somos dependentes de alguns serviços públicos. Aqui em São Paulo é a Sabesp, a parte elétrica é a Enel. E aí, mais para frente também, eu vou abordar mais sobre esse assunto, que é para que você não fique refém justamente desse tipo de serviço, desse tipo de situação. Então, é interessante você ter ciência de qual é a capacidade, para justamente na hora que o seu cliente fechar os seus convidados, você já deixar bem atento com relação à quantidade a ser convidada. Não esquecendo também, que é outra coisa que ainda irei abordar, sobre a quantidade de convidados e possivelmente seu excesso. É interessante, quando eu estou fazendo a produção do evento, eu dou sempre uma condição de ter esse contato na mão. De que forma? Utilizando o serviço de verificação de presença, o que a gente chama de SRVP. A gente vai falar sobre isso também. Aproveite, eu vou falar algumas nomenclaturas que, com o passar do tempo, durante o nosso curso, eu vou justamente explicar o que corresponde a cada nomenclatura.
é interessante você ter o seu papel, ter a sua caneta, e aí você vai anotando. Caso você ainda não trabalhe nesse mercado, não tem problemas, porque o nosso curso, ele vai trabalhar do 0 a 100. Então, se você não trabalha no ramo, mas tem interesse em trabalhar, é aqui o lugar certo. Eu vou te ensinar o passo a passo, não somente na construção do evento em si, mas também a você conhecer esse nosso maravilhoso universo. Então, eu vou falar algumas palavras, não vou pontuar no momento, porque na verdade estamos somente fazendo uma apresentação do que vai ser o nosso curso Produtor 360 Casamentos. Então, anote o nome, anote a palavra que de repente você tem alguma dúvida, que posteriormente você colocando no chat, a gente vai aproveitar e vai falar um pouco sobre esse assunto, tá bom? Não deixe de perder essa oportunidade. Voltando, então, é interessante você ter sempre e falar isso para o seu cliente, que, olha, naquele espaço que você escolheu, somente a capacidade são de 150 packs. Ah, mas não é convidado? Para nós é packs. Então, são 150 packs. Destes 150, é interessante você, de repente, trabalhar com 20% a mais. Então, aí você fala, é interessante, de repente, você ter 120 convidados confirmados pelo SRVP e tendo também aí essa diferença de 30, 20 convidados. Isso também vai ser um fator preponderante justamente pelo custo, porque na nossa contabilidade, para que de repente o seu cliente ele consiga compreender que não existe um custo que ele vai efetivamente ter. Na verdade, ele vai fazer um investimento. O investimento corresponde a cada PAX que ele convidar. Isso é interessante você até mencionar junto a eles, justamente para que de repente eles tenham noção. Por exemplo, vamos supor que em média seja 180, R$ 250 por convidado. Você já imaginou se deixa de vir 10, já são R$ 2.500 que você poderia ter aproveitado e colocado numa outra situação, investido num outro tipo de contratação, poderia colocar uma animação, isso depende. Mas é sempre importante você ter em mãos esse controle orçamentário para que o seu cliente esteja ciente daquilo que ele está investindo. Um lance que é muito importante. Para ele, vai ser um evento só. Que ele continue e seja muito feliz. Para nós, não. Nós, efetivamente, e faremos vários eventos. Então, é de nossa ciência a gente passar isso, porque automaticamente você vai ter condições de passar para ele qual é a melhor forma, e é algo que a gente bate muito aqui no Casamento 360, a gente bate muito sobre esse ponto, o valor investido para o projeto como um todo. Então, o envio dos convites 3 meses antes é interessante e a confirmação dos convidados pelo serviço de SRVP. Após a aproximação, vamos colocar assim, um mês antes, nós temos os ensaios e os ajustes. Na verdade, é interessante a gente falar também sobre visitas técnicas. Depois que forem definidos todos os prestadores de serviço, é interessante entrarmos em contato com todos os prestadores de serviço e os noivos e marcarmos uma reunião no espaço que foi definido para o grande dia. Para quê? Para justamente darmos os retoques, tanto iniciais quanto os retoques finais para o grande dia. Verificarmos como é que possa ser a decoração, aonde é que vai colocar, de repente, uma cabine fotográfica, uma plataforma fotográfica, ou também onde é que nós vamos deixar a parte de bebidas, né, que são os coquetéis, os bartenders, a forma que de repente o buffet vai também, caso não seja do espaço, o buffet do espaço, para que o buffet tenha ciência de qual será a melhor forma que ele utilizará seus volantes, né? Nossa, Mike, mas volantes, o que são volantes? Os volantes são os garçons. Então, por exemplo, o buffet vai ao espaço, vai analisar. Vamos lá. Mista a parte de decoração. Quantas mesas nós teremos para 100 convidados? Olha, nós teremos em média
12 mesas, cada mesa contendo 8 convidados. E aí você também não se esqueça, você tem que trabalhar então com um pouquinho a mais. Já deixa preparado junto com o serviço de buffet, junto com os garçons, para que se porventura tivermos aí uma quantidade a mais do que já foi pré-estabelecido, que fatalmente isso acontece, alguns convidados chegarem de última hora ou que não confirmaram as suas presenças, para a gente dar um jeito de acondicioná-los da melhor forma possível. Então é interessante nesse um mês fazer essa reunião com os fornecedores e com o casal, principalmente a noiva, que ela fatalmente ela vai dar alguns detalhes, né, do que ela quer para o cerimonial dela, para a festa de casamento dela naquele espaço que foi determinado. E a semana do casamento. Chegou então o grande dia. Chegamos aí aos finais, os detalhes, as confirmações com os noivos e também SRVP. Vamos focar nisso, que é importante. Depois que tiver tudo definido com os outros fornecedores, aí, claro, isso tenha sido feito ou a contratação pelos noivos, e é importante deixá-los bem cientes que é necessário esse tipo de serviço na contratação para o evento, porque é um controle que é interessante ter, não somente pelo investimento, principalmente também pela questão do buffet. Cada evento é único, então adapte essa timeline conforme o necessário. Essa, na verdade, é uma base daquilo que se possa ser feito. Acredito que cada região tenha e dê condições de repente, dar uma mexida nisso. Mas é interessante fazer aí toda essa cronologia, um ano e meio, um ano, já é legal estar conversando sobre esse assunto até chegarmos ao último e derradeiro dia. Você tem que ter aí todo o tempo, você está tendo todo o tempo suficiente para poder organizar o evento, para que no dia não tenhamos nenhuma intercorrência. É difícil? É difícil. Trabalhar com eventos é você ter que fazer, como diria o Faustão, você tem que desenvolver aí nos 30 segundos, né? Se virar nos 30. Então, estabelecer prazos realistas para cada etapa ajuda a evitar estresses de última hora e garante que tudo esteja pronto a tempo. Nós falaremos sobre a questão do nosso checklist e eu sempre coloco que é interessante você ter com antecedência para que tudo esteja pronto de 2 a 3 horas, com toda a organização resolvida, todos os prestadores de serviço já no local, com tudo já conferido para que a gente não tenha nenhum problema. Mas mesmo assim, a gente acaba tendo que desenvolver alguma coisa de momento. Ferramentas como planilhas do Excel ou softwares específicos de gestão de eventos, como o Trello e a Asana, podem ser extremamente úteis para acompanhar o processo e garantir que nada seja esquecido. A gente usa o Trello e ele ajuda bastante. Aí é interessante depois entrar no site da Trello, fazer o download do programa e dar uma estudadinha para que de repente você comece a ficar acostumado, para que você possa ficar acostumada com este aplicativo, que ele é muito bom. Vamos agora para o momento da gestão dos orçamentos. Não se esqueça, vamos trabalhar em cima, para nós seria o custo, e depois a gente passa o todo, que seria o investimento que os noivos terão. Gestão de orçamento, uma das partes mais críticas do planejamento de um casamento. Um bom planejamento financeiro garante que todos os aspectos do casamento possam ser realizados dentro das possibilidades financeiras dos noivos. Vamos lá, é delicado, mas
é legal falarmos sobre isso, principalmente com os noivos. Assessor, eu ainda não vou chamar de assessor de casamento, eu vou colocar como produtor. É interessante a gente abordar justamente essa questão, antes até mesmo de ter feito alguma contratação. Ainda no Brasil não é cultural noivos procurarem assessores ou organizadores ou produtores de eventos, porque eles acham até caro, para que de repente façam a sua festa, elaborem, projetem sua festa. Como diferente é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, antes de qualquer coisa, antes de uma certa forma até pensar no evento em si, eles procuram os organizadores, eles procuram justamente pessoas que têm conhecimento de mercado. Volto a dizer, eles vão fazer um evento, eles não conhecem quase nenhum fornecedor, nenhum prestador de serviço, não conhecem suas qualidades, seus valores, e fatalmente os prestadores de serviço eles estarão com um valor diferenciado aos noivos, coisa que realmente fará diferença com as nossas contratações. Isso é muito importante a gente deixar ciente aos noivos. O conhecimento que eles não têm, tanto da qualidade de serviço, é algo que nos cabe. Então, vale muito a pena dizer que você, organizador, você tenha em mãos sua carteira de prestadores de serviço. Isso é muito importante. Não somente os números de telefone e o nome das pessoas, mas que efetivamente você possa conhecer o trabalho dessas pessoas, você possa conhecer a estrutura delas, entendeu? Eu chamo de validação de produto. Antes de oferecer qualquer tipo de produto, que você chegue a esses fornecedores, que você vá em busca de fornecedores da sua região, quiçá do seu bairro, ou que sejam indicados, e que você efetivamente você vai conhecê-los. Porque aí você vai ter, claro, como comparar valores, como de repente analisar diferentes serviços entre um fornecedor e outro, e automaticamente você tendo esse conteúdo, com o tempo, mesmo que você ainda não trabalhe com este ramo, você vai começando a ter uma sensibilidade a mais e conhecendo o produto final. Então, o que acontece? Vamos lá, um exemplo. Os casais, quando eles me procuram, aí eles falam, eu gostaria de casar, eu pergunto qual a temática, se existe uma temática diferente, ou se é um evento mais tradicional, e hoje também fique muito atento com relação a isso. Os casamentos, eles mudaram bastante. Não tem mais uma certa tradição ou ficar somente naquele esquema, só a parte, de repente, de ir à igreja. Hoje faz muito nos eventos externos. Também vamos abordar o que a gente chama de outdoor e indoor, num espaço fechado ou num espaço aberto, na praia, no campo. Há diferenças de contratações, há diferenças de elaborações e projetos, principalmente no que a gente fala dos eventos em praia. Mais para frente a gente vai tocar nesse assunto também. Eu adoro fazer evento em praia, eu curto muito essa coisa da natureza. Já fizemos casamentos celtas, é algo surreal. Mas, volto a dizer, você tem que estar preparado, preparada para responder todas as questões e dúvidas do casal. Esse fator é preponderante para que você seja conhecido. Eu já tive algumas situações em que praticamente os noivos já tinham fechado a sua assessoria, mas em respeito, até porque já tinham definido uma reunião, aí nós fomos fazer a reunião e a noiva acabou me fazendo algumas perguntas, ela tinha algumas dúvidas, e o fator que realmente fez a diferença para que eles fechassem conosco foi justamente as informações. Ter informações na ponta da língua, mas não somente
por responder, por conhecimento. Tudo bem, vamos falar assim, tá, Mike, conhecimento, mas quantos anos você tem de mercado? Se eu falar quantos anos eu tenho de mercado, eu vou estar aqui, de uma certa forma, até falando qual é a minha idade, mas não é essa a questão. Mas vou colocar para você que, por exemplo, eu sou novo, só com casamentos, porque eu tenho outros ramos de atividade que são voltados para o evento. Eu tenho 35 anos, já passei por um tudo, já fizemos vários tipos de casamento, com várias temáticas. Isso no casamento é algo também que a gente, no curso Produtor 360 Casamentos, nós iremos abordar. Ah, mas eu trabalho com floricultura. Ah, eu trabalho com decoração. Ah, eu trabalho com paisagismo. Aí o que acontece? De repente a gente acaba não somente focando de repente falar só sobre uma prestação de serviço ou outra. A gente vai acabar englobando e com o tempo a gente vai distinguindo cada serviço. Então você pode ficar tranquila que durante o percorrer aí você vai automaticamente saber o que você mais gosta. Então, nisso, conversando com os noivos, a gente acaba absorvendo o que efetivamente eles desejam. E é justamente aí que a gente começa a ter facilidade da elaboração, primeiro, do projeto e, consecutivamente, ter uma ciência de quantos reais, né, eles querem ou têm para investir. Porque, em base desse valor específico que eles colocam como teto máximo, é que a gente vai conseguir, dentro do nosso plano orçamentário, a gente vai conseguir decupar. O correto de se fazer a produção de casamentos é assim. Mais ainda no Brasil está sendo assim. Eu entro em alguns grupos de casamento e eles contratam tudo. E olha só como são as coisas. Eles contratam tudo, não conhecem o produto, pagam mais caros. Tem o fator também da confiança. E aí tem um fator também que é primordial. Beleza, a noiva contratou tudo, né? No dia, ela vai fazer o quê? Ela vai ser a produtora do evento ou ela vai casar? E aí chega na hora, ah, não, peraí que eu vou pegar meu irmão. O irmão não sabe. Ah, não, eu vou pegar a cunhada. Ou a cunhada vai se divertir, ou a cunhada vai trabalhar. Então, isso é importante. Infelizmente, ainda não é cultura brasileira ter primeiro a contratação do produtor do evento para depois fazer as suas devidas contratações. Mas vamos lá. Então, voltando a falar, um bom planejamento financeiro garante todos os aspectos do casamento, ele possa ser realizado dentro das possibilidades financeiras dos noivos. Primeiro, é fundamental criar um orçamento detalhado que inclua todas as categorias de custo, como local, decoração, catering, fotografia, entre outros serviços que posteriormente falaremos. Aqui está um exemplo, porém, de como dividir orçamento. Durante a semana, eu peguei um exemplo de um casamento em que eu fiz, e aí eu fui, com a minha equipe, fui destrinchando no valor total e o que cabia os valores para cada prestador de serviço. Deixa eu aproveitar. Produção, tem como você colocar para mim a parte daquele cronograma que nós fizemos? Só para eu ter uma ideia. Ah, beleza. Está aqui, já veio para mim. Ó, por exemplo, parece mentira, mas isso também é pertinente. Os percentuais que eu falarei agora corresponde a São Paulo, mas também temos um grande diferencial, por exemplo, entre os produtos locais da zona norte de São Paulo, da zona sul, da zona leste e da zona oeste. Cada bairro, cada setor, eles têm valores
totalmente diferentes. Então, nós colocamos mais ou menos um valor médio correspondente, o que abrangesse, mas pode mudar um pouco esse percentual. Mas aqui nós vamos falar somente como base. Então, vamos lá. A parte de decoração, 20%. A parte do local é destinado 30%. A comida, o A e B, o catering, em torno de 25%. Foto e filmagem, mais ou menos 10%. E outros, 15%. Esse outros é o que, de repente, eu tinha mencionado lá em cima, falando sobre o custo que, de repente, possa ser reaproveitado num convidado que possa vir ou não vir. Então, a gente estima aí mais ou menos uns 15% onde a gente possa reaproveitar esse custo e, de repente, colocá-lo justamente algo que a noiva gostasse. Pode ser até colocar um pouco mais de arranjo nas mesas, ou um arranjo diferente, ou na própria composição da mesa, não somente nos talheres, mas nos arranjos, nos enfeites, também sobre a parte de entretenimento, possa colocar lá o que hoje está acontecendo, está tendo muito aqui em São Paulo, que é a plataforma fotográfica. Não sei se você na sua região já viu, é uma base onde fica girando e aí eles fazem um vídeo, é muito legal, o pessoal tem gostado bastante. Outra coisa que vende muito aqui, robô em LED. Ninguém fica sabendo de nada, tá rolando lá o assunto, aí a gente coloca os noivos para fazer a abertura de pista, tá lá, estão dançando tudo, de repente entra o robô, é aquela loucura, o povo fica alucinado com aquilo. Então, é algo que nesses 15% aí que a gente tenha para poder gastar, para poder investir, possa ser utilizado. Controlar os custos e as despesas é essencial para manter-se dentro do orçamento. Isso inclui negociar com fornecedores, parceiros e também procurar alternativas mais econômicas sem comprometer a qualidade. Foi justamente o que eu havia mencionado sobre você conhecer o produto que você está ofertando, porque isso é muito pertinente, porque em cima daquilo que os noivos querem, você vai ser a referência, você vai ser a única referência deles. E aí vale lembrar que cada fornecedor que você tenha, é bom que você negocie seus valores, porque o valor que é feito de mercado é mas o valor que deve ser repassado para você, ele é interessante ser mais em conta, justamente para que você possa negociar o orçamento final e você ter aí a condição de fazer uma festa excelente com um custo bem mais em conta. Olha aqui, vou dar um exemplo prático de controle de custo. Suponha que você tem um orçamento limitado para decoração e ao invés de flores frescas, você possa colocar flores, como é que é o nome, meu pai? Agora até me surgiu, artificiais. As flores, elas são lindas, mas às vezes o valor investido, 7, 12 mil reais, 15 mil reais, para de repente elas durarem 2 horas, 3 horas e depois ter que descartar, é um problema muito sério. Aí vale a pena você conversar com o pessoal da decoração e ver a qualidade dessas flores artificiais. Hoje tem flores artificiais totalmente realistas. Não dá, se você colocar ó, o vivo da outra que você está ali, que ela é o material plástico, né, que de repente a gente coloca ali as artificiais, você não consegue distinguir de tão lindas que são. Então, isso também você pode colocar como opção ao seu cliente. Mas mesmo assim eu quero flores naturais. Beleza, você já fez a sua parte, perfeito. Isso não vai deixar de fazer com que a decoração não seja bela, não seja, seja um diferencial. Vou aproveitar e vou pedir para que, de repente, você possa interagir conosco. Eu gostaria de saber de que região que você está nos assistindo. Você possa colocar o seu nome, você possa colocar a sua região, se você já trabalha no ramo
ou se de repente você está iniciando, é até bom para a gente poder se conhecer um pouco melhor. Agora vamos falar sobre a precificação dos serviços. Para a precificação dos seus serviços, considere fatores como custo, valor percebido pelos clientes e preços praticados pelo mercado. É sempre muito bom você ter esse controle, como eu havia mencionado anteriormente, justamente para que você tenha um preço competitivo junto e seja diferencial de outros fornecedores. Com o tempo, a gente até pode desenvolver algumas coisas que possam, de repente, serem atrativas ao seu cliente final, embasadas no seu serviço. Vamos então aqui vão alguns métodos de precificação. Precificação baseada em custo. Você calcula todos os seus custos e adiciona uma margem de custo. Aqui em São Paulo varia entre 5, 7 e 10%. Volto a falar sobre essa situação dos lugares, da cidade e do estado que você esteja. Dependendo, cada situação, cada estado e cada cidade tem um valor em médio. De repente, até seria interessante você aproveitar e colocar no chat para a gente poder falar um pouco mais sobre isso, para que a gente possa até verificar as diferenças de um setor para outro. Aqui em São Paulo é mais ou menos isso, dependendo, claro, da liberdade que você tem com o seu parceiro prestador, é de 5, 7 até 10% de IBV, de bonificação de venda. A precificação baseada no valor percebido. Você define seus preços com base no valor que os clientes percebem em seu serviço. A precificação competitiva. Você ajusta seus preços com base nos concorrentes de mercado. É sempre interessante você verificar quais são os valores estipulados, desenvolvidos, utilizados na área que você trabalha, na cidade que você está. Até justamente porque cada cidade, cada estado tem um valor diferenciado. Vamos falar sobre as ferramentas que fazem uma planilha de precificação. Elas podem ajudar a calcular preços justos e competitivos. Por exemplo, uma planilha que inclua todos os preços, inclua seu custo fixo e também o variado, ajudando a determinar o preço ideal para seus serviços. Então, você tenha uma planilha, onde essa planilha você já pré-estipule mais ou menos os valores que você tenha. Quando você recebe a solicitação de um orçamento, até que se torne mais ágil sobre esse trabalho, sobre o desenvolver desse orçamento, e também, isso é o fator principal, tempo de devolutivo. Assim que o cliente te pede orçamento, você tenha agilidade na entrega do orçamento. Quanto mais ágil você for, melhor você negocia e você tem uma condição aí para ter um tempo de negociação. Então é interessante você ter essas ferramentas, né? É interessante você ter uma planilha já pré-estipulada, porque aí você coloca os custos, automaticamente que você vai colocando os serviços a serem contratados, você tem mais ou menos um custo final rapidinho para que você possa elaborar o seu orçamento. Vamos então a algo que, em virtude disso, foi que nós criamos o Produtor 360. O ramo do evento, ele sofreu muito com aquela situação da fatídica doença do Covid. Já era difícil você ter um bom ajudante, já era difícil você ter um bom prestador de serviço, um bom profissional na área de eventos. E com o advento da pandemia, nós perdemos muitos profissionais. Nós ficamos, de uma certa forma, até carentes. Logo na sequência,
do término da pandemia, aqui em São Paulo nós tivemos muitos problemas em achar pessoas que já trabalhassem neste ramo e que de repente a gente pudesse suprir toda a necessidade. Eu tive o cuidado até de deixar de pegar muitos trabalhos justamente por essa ciência, que quando eu voltasse ia ter muito trabalho e pouco profissional. Então, algo que eu acho importantíssimo, que você tenha, que você contrate um pessoal que trabalhe bem com você, que você tenha ciência de qual é a qualidade dele, qual é a condição de trabalho dele, se ele tem a ver com esse mercado também, porque na verdade ele será a sua extensão. Eu digo que você tem que ter a percepção de repente, esse seu colaborador, ele tenha, não totalmente, mas que ele perceba a sensibilidade do evento e aquilo que você passe para ele. Então, a gestão de equipe é a tarefa que é outra parte crucial do planejamento e organização. Como líder, você precisa saber como delegar tarefas e garantir que todos saibam suas responsabilidades. Delegar tarefas de forma eficiente não apenas alivia sua carga de trabalho, mas também garante que cada aspecto do evento seja tratado por alguém qualificado. Por exemplo, se você está coordenando a decoração e o catering ao mesmo tempo, delegue a responsabilidade da decoração a um membro de sua equipe, enquanto você foca no catering. Pode ser o inverso também. De repente ele tem uma participação a mais, ele tem um conhecimento a mais de um setor, cabe a você ter também essa sensibilidade para poder destiná-lo, poder delegá-lo a fazer isso. O treinamento da equipe é vital. Realize treinamentos e simulações práticas para preparar a sua equipe para o dia do evento. Vamos imaginar um cenário. Se a equipe de montagem nunca fez uma decoração suspensa, é essencial treiná-los antes do dia do casamento para evitar surpresas. Nós, por um bom período, nós trabalhamos com montagem de cenários, né, com cenografia. E antes de nós fazermos essa parte de montagem no local, nós montamos a estrutura total no nosso espaço, na nossa marcenaria, para até ter uma noção de espaço. Por isso é importante fazer a visita técnica. E aí, depois que nós temos as medidas, a gente, mesmo assim, fazemos a parte das paredes, toda a parte cenográfica, montamos, verificamos se está tudo certo, para que, de repente, um dia antes ou no dia da montagem, a gente não tenha nenhuma intercorrência e não sofra nenhuma novidade, né? E é interessante que você tenha esse cuidado, tá? Para não sofrer também uma coisa que vai acontecer e está acontecendo bastante, de repente você ter alguém da sua equipe e de repente dar falta de alguém. Vou aproveitar um pouco para falar como a Elizabeth. Elizabeth do Paraná, muito obrigado. Também pode deixar a cidade que você esteja nos assistindo. Paraná é dos estados que eu já rodei bastante, adoro, acho lindo o Paraná. Tem também a Giane de Belo Horizonte, já trabalhei muito lá em Belo Horizonte, no pavilhão de exposições, ali onde menino chora e mãe não vê. Ronaldo manda uma mensagem, São Paulo já está na área, mas entende que pode aprender bastante com você. Na verdade, Ronaldo, o aprendizado ele é efetivo. Não é porque de repente eu tenho os 35 anos de carreira que de repente eu não aprendo. A cada dia é um aprendizado diferente, até porque se muda muitos conceitos de eventos, né? Principalmente de casamentos, ainda mais que hoje nós temos vários
casamentos que são temáticos. E já foi um casamento produzido por mim e ficou de boca aberta com a organização. Ronaldo, muito obrigado. Vamos ver se de repente numa próxima oportunidade, quando eu estiver fazendo uma outra produção, que você possa se apresentar, que a gente possa se conhecer. Eu estou pretendendo, em alguns momentos, até principalmente na parte da montagem, fazer algumas lives. Eu vou aproveitar, vou pedir para a produção, para que de repente coloque aí os endereços das nossas redes sociais e que você não me siga. Eu não quero que você me siga. Eu quero que você me persiga. Me persiga mesmo. Vai lá, entre no Instagram. Lá a gente vai fazer algumas lives. Vou deixar algumas mensagens. Vou abordar alguns assuntos que eu acho que serão pertinentes aí no decorrer, para que você acabe conhecendo um pouco mais sobre o nosso trabalho. Quero também agradecer ao Heitor, de São Paulo. Ele é iniciante. Heitor, como eu mencionei, não precisa, de repente, eu sou entusiasta dos eventos e não tenho muito conhecimento. Fique tranquilo. Aqui não existe quem conhece mais e quem conhece menos. Entendeu? Fique muito tranquilo. Se você tiver alguma pergunta a fazer, se de repente você quiser também fazer alguma consideração, fique à vontade. A Elizabeth é de São José dos Pinhais. São José dos Pinhais, para quem não conhece, hoje é praticamente emancipada, já é uma cidade, mas ela era considerada como uma grande Curitiba. Eu digo que hoje São José dos Pinhais é a capital automobilística, né, da ciência automobilística no Brasil, como em São José dos Campos, é onde é baseada a tecnologia aeroespacial. Eu acho a cidade realmente muito linda e lá progrediu muito, é uma cidade que cresceu bastante. Parabéns, você está morando muito bem, viu, Elizabeth? Quem sabe numa próxima oportunidade que eu for a São José dos Pinhais, a gente também possa se conhecer. E você, vou deixar aqui, então, o nosso endereço para que você também, caso ainda não esteja lá, nos perseguindo, que você possa estar no nosso Instagram, tá bom? Sim, Elizabeth, é difícil, justamente. E ainda volto a dizer, Elizabeth, justamente por isso que eu foco muito nessa parte do que seja o estado e a cidade onde se more, por causa das culturas. Quando nós estamos fazendo orçamentos para fora, uma das coisas que eu questiono muito, principalmente na parte do A e B, da alimentação, são os alimentos culturais, para que a gente possa efetivamente fazer um cardápio elaborado e personalizado para cada cultura. Porque quem está no norte é um, quem está no nordeste é outro. Quem está no sul é totalmente diferente. Centro-oeste, sudeste. Então, assim, a gente vai justamente se adaptando. Volto a falar, o conhecimento é tudo. Quanto maior conhecimento você tiver, mais fácil para você elaborar o seu orçamento, fazer aí um cardápio que seja bem personalizado. Deixa eu só beber uma aguinha aqui, se alguém quiser deixar algum comentário no chat, eu estou agradecendo. Então vamos lá. Certifique-se que todos estejam alinhados com o cronograma e também suas funções. Ferramentas de comunicação como o Slack ou então o WhatsApp podem ser muito úteis para manter todos informados. Eu ainda, principalmente no dia do evento, eu ainda prefiro a utilização de rádio. É legal o WhatsApp, é legal, ajuda bastante como você falar rapidamente
com os fornecedores e também com os noivos, para que de repente seja debatido alguma coisa que seja pertinente naquele momento. Eu acho isso legal. Mas, efetivamente, é um toque que eu deixo. Utilize rádio. Principalmente se você está fazendo cerimonial, se você está tomando conta do buffet, porque aí eu sou categórico. Durante a execução da festa, eu sempre estou passando nos rickshaws. Rickshaws, para quem não sabe, são os lugares onde ficam disponibilizados as comidas. Isso quando não se é self-service, existe lá pontos de distribuição. Aí vai lá, coloca, e aí o garçom monta o prato, e aí você vai para a mesa. Então, é sempre muito bom ter o rádio, porque aí, nesse momento que eu estou fazendo, eu chamo de scanner, eu estou fazendo o meu scanner nos rickshaws, eu já dou um toque para quem está lá na cozinha, falando com o maître, justamente para que ele possa fazer a limpeza ou a reposição dos alimentos nos rickshaws. Elizabeth mora perto do aeroporto. Lindo lugar. Conheço lá. Lindo, Elizabeth. Já sei que quando. Depois de pegar até o endereço dela. Assim que eu descer, já paro, pum, vou tomar um café, vou comer um bolinho, comer um queijo lá na casa da Elizabeth. Vou adorar, viu? Já estou aceitando o seu convite, viu, Elizabeth? Depois você só passa o endereço, que com certeza eu estarei presente lá. E fiquem à vontade para me convidarem para ir conhecer não somente a sua região, mas também sua casa, para tomar um café. Eu viajo bastante, muito, eu viajo muito. Então, fatalmente, com certeza, eu irei te conhecer, Elizabeth, que mora em Pinhais. A gente chama de Pinhais. É tipo, já está mais acostumado, né? Não chama São José dos Pinhais. Vou lá em Pinhais. Então, vamos lá. Mesmo com o melhor planejamento, problemas inesperados podem surgir. Preparar-se para resolver problemas em tempo real é uma habilidade essencial. Quando eu estou trabalhando, eu não gosto de falar trabalho. Quando eu estou exercendo minha função, porque o grande diferencial nos trabalhos, né, nos eventos que eu produzo, o grande diferencial é que eu amo o que eu faço. Eu acho que esse é um ponto primordial, que você tem que se encontrar. Porque na grande verdade, você vai estar trabalhando com o sonho de alguém. Você vai estar trabalhando com a realização e conquista do sonho de duas pessoas. E amor com amor se paga. Então, é assim, quanto mais amor você colocar no que você exerce, mais belo ele se tornará. E com certeza será muito mais reconhecido, porque, queiram ou não, não somente os noivos, mas o público final também são seus futuros clientes. E eles são sensíveis aos detalhes. Então, é muito interessante isso. Se de repente você não gostar do ramo, legal, mas dê esse toque. Esteja nele se realmente você ama, porque esse vai ser o grande diferencial na entrega do seu serviço. Vamos então aqui, aproveitando que já estamos falando sobre o checklist. O checklist é bom para garantir todos os preparativos que eles estejam incluídos e concluídos antes do evento. Isso ajuda a evitar esquecimentos e também imprevistos. E o grande fator disso para os imprevistos e é o que eu ia comentar, né, que as pessoas falam que eu sou muito calmo durante as minhas produções. É assim, eu engano bem. Eu sempre digo que nós temos 15 dias, até mais, um ano de planejamento, 6 meses, 3 meses, um mês. Eu tenho um mês antes para eu me preocupar. Dia de evento não é o dia para me preocupar, mas mesmo assim, se acontece alguma eventualidade, você tem que estar preparado e seguro para resolvê-lo ou resolvê-los. E o grande fator é você estar calmo. Se você perder o controle, você coloca tudo em risco.
Então, é uma dica que eu dou. Pode estar acabando o mundo. Mantenha assim, mantenha o controle, porque só com isso você vai ter o raciocínio. E juntamente, claro, checklist. Aqui está um exemplo de checklist para a semana do casamento. A confirmação final, com todos os fornecedores. A verificação de todos os detalhes da decoração. A revisão do cronograma com toda a sua equipe e também ver com os fornecedores, que eles fazem, naquele dia, eles fazem parte da sua equipe também. E a preparação de um kit de emergência. Todo produtor que se preza, ele tem que ter um kit de emergência. O principal desse kit, você tenha uma agenda com telefones emergenciais. Além disso, que você tenha, eu uso pouco, até porque eu sempre tenho uma maletinha. Mas, por exemplo, se usa bastante. Comprimido para dor de cabeça, efervescente, linha e agulha. Esse aí é fatal. Com certeza, sempre vai ter alguém que sentou de uma forma diferente. De repente, a noiva precisa de um ajuste no seu vestido. Fatalmente é o que se usa bastante. Então, é sempre bom você ter um kit para que seja utilizado no dia do evento. Vou compartilhar aqui também alguns exemplos mais comuns e suas soluções. Esse é dor de cabeça. Falta de energia. Eu vou ser chato! Eu vou ser chato! Ainda hoje, estava fazendo aqui os preparativos para o início da nossa live hoje, e eu recebi uma notificação aqui em São Paulo. A equipe até hoje, não, mas não tem muito a ver, porque é outro ramo de atividade. Eu falei, evento é evento, estrutura é estrutura, e isso compete à estrutura. E eu vou falar só sobre a estrutura. O que aconteceu? No meio da tarde eu recebi uma notificação do cancelamento de um evento hoje. De um evento, era um show. Vamos às dores de cabeça. Estava tudo pronto, todos os convidados, a casa estava cheia, tudo, era só esperar os convidados chegarem. Aí o que aconteceu? Problema elétrico. Aqui em São Paulo nós trabalhamos com a Enel e a água com a Sabesp. Eu sempre digo, não esteja refém de serviços como água e como a parte elétrica. É interessante, é prioritário colocar, caso o espaço não tenha, um gerador de energia elétrica. E muito me admirou a notícia que eu recebi, porque o espaço é um espaço público grande aqui em São Paulo e que, pelo próprio espaço, cancelou o evento justamente porque a fornecedora pública ela mandou uma nota alegando que estava com como é que inconsistência elétrica. Eles não estavam conseguindo manter o fornecimento. Agora você imagina, você está no seu casamento, está lá curtindo, pum, energia elétrica caiu. E aí, o que fazer? Por lei, o espaço, mas isso, claro, varia de contratação para contratação. O espaço é responsável pelo fornecimento elétrico, se você contrata o espaço. Mas tem muito espaço que não tem gerador, que aí puxa diretamente do poste. E aí, se acontecer algum problema, o risco é seu. Depois do seu evento, claro, você pode ser ressarcido, mas aí os valores são outros, né? A gente não quer fazer um evento onde todo o investimento acabe naquele dia, porque eu digo que casamento não é novela. Casamento não é novela, não adianta inventar. Casamento não é novela. Ah, deu errado, opa, volta. Vamos lá, de novo. Chama aqui os noivos, posiciona os noivos aqui. Vamos lá, 3, gravando. Isso não existe. Casamento não é novela. É o agora. E aí, eu ia falar sobre
o esquema de fornecimento e hoje aconteceu isso. Então é válido. Tipo assim, você vai abrir o orçamento, já deixa lá. Gerador de energia. Se porventura o casal quiser correr o risco, que eles tenham liberdade, como já aconteceu num outro evento, eu pedi o gerador, o contratante não cedeu o gerador, eu fiz ele assinar um laudo, né? Eu fiz ele assinar uma nota no contrato, um adendo no contrato, que ele estava responsável, ele estava ciente. Vou falar. Era um dos casos, era a inauguração de um estádio, de uma quadra poliesportiva muito grande. Inauguração, eles tinham reformado tudo. Eu estava com banda, porque eu também sou cantor, tenho um outro trabalho, mas não é esse o assunto. E eu, como produtor do meu próprio trabalho, eu pedi o gerador, eles alegaram que não tinha necessidade. Acabou a energia. Com 40 minutos de evento, eram 2 horas e meia. Até chegar a empresa responsável pelo fornecimento, puxar direto do poste, deu um problema sério. Puxou do poste, com isso caiu metade da cidade. A gente descobriu depois que metade da cidade ficou sem energia para poder suprir a nossa necessidade, né? É melhor colocar o gerador e depois tem um outro diferencial também que há geradores e geradores com capacidades distintas de geração de energia. E depois a gente acaba discutindo sobre os consumos e formas de consumo para verificarmos a geração, a quantidade de geração elétrica e, consecutivamente, o seu gerador. Então, tenha sempre um plano B. Se o clima não cooperar, tenha uma alternativa para locais ao ar livre, que a gente chama de outdoor ou indoor. Se a noiva quiser num espaço aberto, é sempre bom. Isso até por experiência, a gente faz muito, a gente procura, aqui a gente utiliza serviços do Clima Tempo, eles são muito bons. Mas mesmo assim, o clima é algo que varia muito. Eu confiei no Clima Tempo, uma semana antes do meu casamento, choveu torrencialmente em São Paulo, e eu preocupado, mas eu já estava com plano B. Se caso eu não fosse fazer no outdoor, já tinha um espaço reservado para eu levar os meus clientes, os meus convidados lá para o local guardadinho. E aí o que acontece? É sempre interessante você ter o plano B, para que de repente não sofra com a correria. Eu já vi situações em que os convidados saíram correndo da chuva e aí teve que se deslocar todo mundo para um outro espaço e, de uma certa forma, redecorar aquele espaço para que todos ficassem bem acomodados, né? Vamos lá, então. Eu fiz uma abordagem geral de tudo que acontece no ramo do casamento e eu acredito que deu para a gente dar uma certa explanada do que seja o casamento. E olha que eu não falei, acho que nem 3% de tudo aquilo que compete à produção de casamento. Se você está aqui hoje é porque entende as dificuldades e desafios de planejar e organizar casamentos. Talvez você já tenha enfrentado alguns problemas, como a falta de organização, dificuldade em gerenciar orçamentos, ou até mesmo problemas com fornecedores e equipe. Entendo, pois eu já passei por isso. E por tanto passar por isso, tenho aí, né, várias histórias para contar. Não vou contar todas hoje, que o tempo está muito curto. O curso Produtor 360, ele foi desenvolvido exatamente para resolver esses problemas, baseado naquilo que eu tive como experiência. E ele oferece uma abordagem prática e comprovada para transformar você em um produtor de casamentos eficiente e lucrativo. Com esse curso,
você vai dominar todas as etapas de produção de casamento, desde o planejamento até o início com a execução impecável do evento. Deixe-me falar agora sobre alguns dos principais benefícios que você obterá ao se inscrever no nosso curso Produtor 360 Casamentos. Módulos abrangente. O curso ele é dividido em 11 módulos, que cobrem desde os fundamentos da produção de casamentos até as técnicas avançadas de gestão, decoração e marketing. Materiais de apoio exclusivo. Você terá acesso a planilhas de precificação, checklist detalhados com materiais em PDF que facilitarão sua rotina diária. Também terá mentoria personalizada. Os 10 primeiros inscritos terão acesso a uma mentoria exclusiva de 2 horas, onde nós vamos trabalhar juntos para resolver suas dificuldades, suas dúvidas e também planejar as suas estratégias. O estudo de casos reais. Você aprenderá com exemplos práticos de eventos reais que organizei, entendendo que o funcionamento é primordial e que pode ser melhorado, a forma que você faz a sua execução, a sua organização. Essa é uma das coisas, assim, uma das ferramentas que eu acho excepcional. As estratégias de marketing. Nós vamos ensinar você a construir uma marca e atrair clientes de alto valor, utilizando as melhores práticas de marketing digitais e também de vendas. Hoje eu tenho uma oferta especial para você. Mas antes de falar desta oferta, aproveito e vou beber uma água. Eu preciso te falar que tudo o que você vai aprender no Produtor 360 Casamentos. Os módulos do Produtor 360 Casamentos são os seguintes. Vamos lá. Apresentação do curso. Fundamentos da produção de casamento. Planejamento e organização. Seleção de gestão de fornecedores. Design e decoração. Gestão de eventos. Experiência do cliente. Marketing e venda de serviços. Gestão de negócios. Estudos de caso a caso e exemplos práticos. E conclusão e próximos passos. Deixa eu aproveitar para que de repente você tenha uma noção. Aqui em São Paulo tem muitos cursos práticos e cursos técnicos. Então, vamos analisar, só para que você tenha uma ideia, dos cursos que são feitos aqui em São Paulo para alguns cursos específicos. Um curso de planejamento e organização está em torno de R$1.000. A seleção e gestão de fornecedores, em torno de R$800. Design e decoração de interiores, mais ou menos R$3.000. E dependendo, se for curso técnico, às vezes esses R$3.000 seja por mês. Gestão de eventos, R$1.500. Marketing e venda de serviços, R$2.000. Gestão de negócios, em torno de R$2.500. Então, para que você tenha uma base de custo total de alguns cursos que eu mencionei sobre o que a gente vai abordar no Produtor 360 Casamentos, nós fizemos aí um levantamento, só nesses cursos que eu te falei, fica em torno de R$10.800. Quanto você acha que custa um método como esse, Produtor 360 Casamentos? Eu vou te dar aqui a ideia de alguns dos assuntos que temos no Produtor 360 Casamentos. Caso sejam comprados separadamente. A gente já falou mais ou menos os valores que são estipulados nos cursos aqui em São Paulo.
Então, planejamento de organização e organização R$ 1.000, seleção de gestão de fornecedores mais ou menos R$ 800, design e decoração 3.000, gestão de eventos 1.500, experiência do cliente, marketing, venda de serviços 2.500 e gestão de negócios 2.500. Então, mais ou menos estima em 10.800. Você acha que o investimento de R$ 5.000 no curso é muito caro? No nosso curso, Produtor 360 Casamentos, você acha que é caro? Aproveita, deixa aí o seu comentário no chat para a gente ter uma noção, mais ou menos. Vale lembrar, veja que esse curso vai te mostrar detalhadamente como faturar mais de R$ 30.000 por mês com a produção de casamentos. Você acha que se eu cobrar R$ 5.000 é muito caro? Ronaldo está dizendo que R$ 5.000 é justo. Essa é a sua opinião, Ronaldo, e eu agradeço e respeito. O Heitor fala que R$ 6.000 para mais por isso. É mais ou menos. Também, tá bem de referência, o Heitor. Mas eu já vou te adiantar, e você pode ficar tranquilo, que não vai ser R$ 5.000, R$ 6.000. O valor de investimento para o produtor 360. Você acha que se eu cobrar R$ 4.000 tá bom? Também não vai ser R$ 4.000. Vou te revelar o investimento para se ter um método que vai te proporcionar um faturamento de mais de R$ 30.000 por mês com a produção de casamentos. Não vai ser 10.500, não será 5.000, muito menos será 4.000. Eu vou te falar o custo deste projeto. Espera um pouquinho, produção, me dá isso. Eu vou aproveitar e vou te fazer uma pergunta, e eu quero que ela seja pertinente na sua mente antes de eu fazer essa revelação. É interessante você estar ciente que o ramo de casamentos é um dos setores no evento, tanto é que o nosso projeto é Produtor 360, ele é uma das fatias na produção de eventos, casamentos. Ele é um dos setores que mais crescem no país. Tivemos o problema com a pandemia, depois do retorno da pandemia, os casamentos realmente retornaram, até porque muitos deixaram de serem feitos, mas aí a gente teve uma alta demanda para poder fazer esse trabalho, né? De repente desovar todos esses eventos. E nós tivemos uma falta em demasia
de profissionais dessa área. E foi em virtude disso, dessa deficiência, que eu sofri com isso, que aí nós criamos o Produtor 360 Casamentos. E aí a pergunta que vou falar por experiência própria, porque esse projeto ele já era para ter sido lançado há 4 anos. Quando você acessar a nossa rede social, no caso do YouTube, lá terá alguns vídeos onde eu faço a minha apresentação como profissional, conto um pouco da minha história, até chegar ao ponto de me tornar hoje o que sou um produtor de eventos e também sou especialista em casamentos, da onde nós criamos o curso Produtor 360 Casamentos, pela nossa necessidade que nós chegamos aonde nós estamos aqui hoje. E nós estamos lançando, então, esse curso. Eu acho não, eu tenho certeza, que o valor que está sendo estipulado aqui, ele está excelente. Está preparado? Eu vou virar. É o seguinte, para que você tenha todo o curso, pense bem, todo o curso por um valor justo, onde você possa lucrar mais de R$ 30.000 por mês com a produção de casamentos. Posso revelar a produção? R$ 2.997. É caro isso para você? De verdade. Na verdade, nem deu tempo suficiente de falar tudo o que corresponde à produção de casamentos. Você acha que é um alto investimento? Aí a pergunta que eu ia falar é a seguinte: como você se imagina, não hoje, mas fazendo esse investimento daqui a um ano? Eu vou deixar você pensar um pouco, tá bom? Ó, 2.997. Tem música, produção? Vamos voltar? Vamos lá. Além de tudo isso, você ainda vai ter algumas vantagens. Para os 10 primeiros que comprarem, os 10 primeiros inscritos receberão uma mentoria personalizada de 2 horas comigo, onde nós iremos tirar várias dúvidas em 2 sessões, com cada sessão 1 hora de duração. Isso online, eu e você. Nós teremos também aí, material de apoio em PDF. Ao final de cada módulo, você receberá o seu material de apoio do módulo em PDF. Planilha de precificação de horas. Essa é uma planilha que foi elaborada por nós, onde você vai ter uma condição de estimar o seu valor hora, não somente pelo seu valor hora, mas também pelo valor orçamentário.
Com essa planilha, você vai entender como precificar sua hora para a negociação com os noivos. Eu entendo que pode parecer um gasto alto, eu até nem gosto de falar sobre gasto alto, mas que você pense nisso como o seu investimento futuro. Você já parou para pensar, como eu falei agora há pouco, como você possa estar daqui a um ano? Com as técnicas e estratégias que você aprenderá, você rapidamente irá recuperar o seu valor investido ao conseguir clientes e eventos de maior valor. Eu estou pensando aqui, para ficar melhor, eu vou te oferecer uma vantagem. E se você comprar até o final deste nosso encontro, eu vou te dar um desconto. Cadê dá minha lousa aí? Vou fazer fazer um negocinho aqui. Tem aí um rabisco só para eu poder dar uma limpada. Aquela meia básica, não vamos usar meia, tô brincando. Vamos lá, vou apagar aqui. Vamos ver. É um incentivo, porque na verdade agora não é você que vai confiar no nosso trabalho. Na verdade, sou eu que estou confiando no seu potencial. Pensa nisso. Não é o meu trabalho, eu já trabalho com isso. Graças a Deus, nós temos aí vários relatos de clientes falando sobre o nosso trabalho, sobre o nosso serviço, e é justamente isso que eu quero compartilhar. É isso que eu quero somar. Eu não vou dividir com você, vou somar com você. É isso que eu quero te entregar. E eu vou até te falar algo que eu brigo muito com o pessoal da produção. Meu principal intuito de ter criado, ter elaborado com a minha equipe este curso foi que eu acredito nas pessoas. Não é o valor monetário, não é isso, não é isso. Mas eu penso na realização do sonho das pessoas. Lembra que eu falei um tempo atrás? Você tem que amar o que você faz. Eu amo o que eu faço. E por amar o que eu faço, quero compartilhar o meu conhecimento, que é a minha maior riqueza. É o meu conhecimento. Não é o que eu ganho, o que eu deixo de ganhar. Muitas vezes até eu acabo fazendo alguns eventos que financeiramente não compensam, mas eu observo que existe um algo diferente naquele cliente, que para ele é importante. E é pensando nisso que eu vou fazer isso aqui, ó. Não é, não é pelo custo do curso. Você não me conhece, você pode simplesmente falar isso, mas não conheço o seu trabalho, mas eu confio em você. Eu confio em você, eu confio no seu potencial. E embasado no seu potencial, no que eu confio em você, eu vou te mostrar que é possível faturar até mais de R$ 30.000 com a produção de casamentos. Pensando nisso, então, vou fazer o seguinte, vou fazer algo melhor. Eu vou te oferecer uma vantagem que se você comprar até o final deste nosso encontro, eu vou te dar um desconto. E você vai investir apenas, e esta vai ser a minha melhor oferta e que eu posso fazer hoje por você. Vamos lá? Então, pronto. Te darei um desconto de R$ 1.000. R$ 1.000.
acreditando que você é capaz, acreditando no seu potencial. Pense como você estará daqui a um ano, por exemplo, já trabalhando no ramo, já tendo seus rendimentos. O que vai ser isso aqui por mês? O que você acha? Você acha interessante? Se você está aí pensando que não tem tempo suficiente para se dedicar ao curso, deixe-me tranquilizá-lo. O curso Produtor 360 Casamentos, ele é totalmente online. E você ainda pode seguir o seu próprio ritmo. Temos, mesmo que de repente você tenha apenas 1 hora por dia, você conseguirá completar os módulos e aplicar o conhecimento imediatamente. Isso é fato. E ainda tem um negócio que é muito bom, muito interessante. E se porventura tiver algo que você não tem entendido, você possa voltar a assistir os nossos vídeos, as nossas videoaulas e fazer novamente e entender aquilo que você ainda não conseguiu captar. Se porventura mesmo assim, nós temos ainda uma equipe que estará de prontidão para poder te ajudar. O curso é projetado tanto para iniciantes quanto para profissionais. Vamos começar com os fundamentos e avançar para as técnicas mais sofisticadas, garantindo que você se sinta confiante em cada etapa. Se você tiver medo de não conseguir aplicar o que aprendeu, lembre-se da mentoria personalizada. Eu estarei ao seu lado, orientando você e ajudando a superar qualquer desafio que surgir. E para você se sentir completamente seguro, nós oferecemos uma garantia incondicional de 7 dias. Se por qualquer motivo você não estiver satisfeito com o nosso curso, basta você nos avisar que devolveremos 100% do seu investimento, sem perguntas, sem questões, sem delongas. Se não se sentir satisfeito, nós devolvemos o seu investimento. O meu objetivo aqui é formar o máximo de profissionais de eventos que eu puder. Depois da pandemia, perdemos muitos profissionais e eu quero deixar o meu legado para os eventos, fazendo com que você aprenda as melhores práticas para a produção de casamento. Pensa bem, no que você de repente possa se tornar daqui a um ano. Com esse método, eu nem gosto de chamar de curso, com esse método que nós elaboramos, nos nossos trabalhos, nós utilizamos as nossas experiências e levamos essas experiências para as nossas videoaulas. Nós pretendemos criar algumas turmas para que durante os nossos eventos eles consigam, até para que seja feita de uma certa forma, uma prova de como efetivamente é o ambiente. E isso, claro, terão algumas situações que eu vou causar justamente para que as pessoas tenham noção, os nossos produtores 360 tenham noção de como é trabalhar com o evento. Agora, faltou o link para você aproveitar essa oferta e investir um pouco com o seu sucesso profissional. Eu vou pedir para colocar o link aí no chat, mas antes disso, deixa eu capitular uma coisa aqui que está na minha cabeça, eu estou pensando, quando eu estava falando aqui.
Você não vai investir 10 mil reais. Você não vai investir 5 mil reais. Eu não vou investir 4 mil reais. Você não vai investir 2.997 reais. Também você não vai investir 1.997 reais. Não me olha assim. Não me olha assim. Espera um minutinho. Eu quero formar a maior quantidade de produtores de casamento e para isso eu vou... Peraí. Eu vou fazendo aqui e automaticamente eu vou falando com você. Para você ter a oportunidade de mudar a sua vida, a oportunidade de você investir em você mesmo, eu vou fazer aqui uma loucura. Sim. Eu posso até estar errado, não tem nenhuma calculadora, eu não vou fazer de cabeça, não vou conseguir fazer de cabeça, mas vamos lá. Será que vai dar? Me dá um apagador que estava aqui. Ah, tá aqui. Será? Então vamos lá. Eu sei que depois dessa aqui, agora o investimento é meu e você. Para que você possa estar junto com o nosso grupo seleto de produtores 360 casamentos, você não vai investir 1.997. Se você comprar até o final desse nosso encontro, você vai investir apenas 997. Mas não cobra nem o custo. Pode até não cobrir o custo, como a produção já está dizendo aqui, mas vai cobrir algo que eu acho primordial. Vai cobrir a minha consciência de que eu estou fazendo um investimento em alguém também. Não é o cunho financeiro somente. E eu não quero que somente os boletos vençam, eu quero que também você vença. Então, para que você tenha a oportunidade de estar junto conosco nessa nova fase de vida, e eu quero que depois você responda como você estará conosco depois de um ano. Aqui está o meu investimento em você. R$ 997. Cupom de desconto. A produção já está mencionando aqui, vai fazer um cupom de desconto. Você joga no chat esse cupom de desconto. E aí, Elizabeth? O que você acha? Heitor, você que está praticamente iniciando do zero, mas que você quer se encontrar de repente nesse mercado, o que você me fala? Ronaldo, você acha que esse valor ele é um alto investimento pelo que você viu, pela execução do casamento? O
que você me diz? Tem o Jean também, de BH, isso, né? O Jean? Jean de BH. BH, se tem, olha, aproveitando de falar em BH é onde foi uma das capitais aonde eu encontrei belíssimas lojas de locação de utensílios para festa. Eu fui lá para poder fazer uma semana de eventos e não compensava eu levar meu material de São Paulo para Belo Horizonte, então eu fui visitar. O chamado, como é que é o nome? Meu Deus, até me fugiu. Estou pensando aqui com relação a esse lance do valor. Validação do, validação do produto. E eu fui lá em Belo Horizonte, eu fui conhecer algumas lojas de locação de móveis e utensílios para festa. Que lojas belíssimas! Eu fiquei impressionado. As lojas lá, por isso que eu falo que cada local, cada setor do país tem um estilo diferente. Lá em Belo Horizonte, eu percebi que eles gostam das coisas mais rústicas, com tonalidades âmbar, com o classicismo, sabe? Voltado para essa coisa do antigo. Eu achei peças belíssimas. Eles gostam muito também de utilizar móveis em ratã. Nossa, eu fiquei maravilhado com as lojas de locação de móveis para eventos lá. E aí, Jean, o que você me fala? Lá em Curitiba, né, Elizabeth, tem a Ópera de Arame. O lugar lindo, tem a Pedreira também, que antigamente eles tiravam, né, extraíam as pedras depois, acho que teve um certo embargo lá, e agora eles fazem shows lá, mas é maravilhoso, pensa num lugar lindo lá. Eu esqueci o nome da pedreira, mas é belíssimo, belíssimo. Estou vendo aqui no chat que o Ronaldo já ia comprar por 2.997. Ainda não, Ronaldo. Isso, 997. É o investimento que você vai fazer para você me responder quem você é daqui a um ano. Você está sem renda agora, Elizabeth? É isso? Você só está estudando. É indelicado, a partir de um homem saber a sua idade, mas qual é a sua faixa etária? Só para a gente ter uma ideia. O Heitor pede para segurar o preço até amanhã. Ó, eu vou fazer o seguinte, vai entrar um cupom de desconto, tá? Para os próximos compradores e vamos facilitar? Eu ainda, para ajudar, Elizabeth, veja bem, olha só, isso que eu vou fazer é menos. Eu acho que não daria para comprar o quê? Um litro de gasolina? Ainda mais lá em Curitiba e região. Acho que o litro de gasolina deve estar 6 pau, 7 pau. Dá para comprar 3 pãezinhos. Olha,
um investimento diário de R$ 3,32 por dia. Eu vou parcelar em 12 vezes de R$ 99,51. Tá bom para você? 12 vezes de R$ 99,51. Eu volto a falar. É menos de R$ 3, menos não, desculpa. É um investimento de R$ 3,32 por dia. A pergunta que não quer calar, o que é que você faz com R$ 3,32 por dia? Se você juntar um pelo outro, aí no final você consegue pagar o curso. Pensa bem, pensa bem. É um investimento muito, muito pouco para que você trará de benefício a você. 997 está praticamente de graça, embasado em tudo o que nós temos a oferecer, em tudo que a gente já passou. E aí, vamos fazer assim? Eu vou subir o link então, para que você tenha a oportunidade para pensar. Você vai ter um cupom escrito cupom produtor 2000, onde você vai ter um desconto de R$ 2.000 para que você possa comprar o nosso curso por 997 ou facilitado em 12 iguais de 99,51. Vai ser sua oportunidade de vida para que você possa não somente mudar, mas que você possa trazer um algo diferente, para que você possa acrescentar um algo diferente. Tá bom? Eu vou me despedindo por aqui. Eu espero que você tenha gostado da nossa conversa, do nosso bate-papo. Vou voltar a pedir para que você nos siga nas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook, também no YouTube, pois esse será, principalmente no YouTube, será o nosso canal direto. E lá no Instagram, fatalmente, eu abrirei algumas lives. Eu gostaria que você ficasse atento a essas lives e alguns vídeos que nós iremos colocar lá, nós postaremos a você, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês pela participação e pelas perguntas. Foi um imenso prazer compartilhar esses conhecimentos com vocês. Espero vê-los no nosso curso Produtor 360, Casamentos. Boa sorte na jornada para transformar casamentos em negócios lucrativos. Forte abraço e até a próxima.